em Movimento, de acordo com a proposta do programa, não poderia deixar de atentar para essas questões todas que estão acontecendo na nossa sociedade, não só aqui no Rio de Janeiro, mas também no Brasil, e recebendo até repercussões internacionais, o que é mais interessante da gente perceber. Então, por isso, o tema do nosso programa de hoje é Mulheres contra o Fascismo, e muito com base no que a gente vai discutir aqui, não só do movimento, que a gente vai falar sobre ele, mas também pensar um pouco essas questões mais amplas que envolvem movimentos autoritários, totalitários, que têm aí permeado o nosso cenário político contemporâneo no Brasil, tá? E eu estou muito feliz por estar aqui hoje, podendo conversar com pessoas que estão aí engajadas, participando e que com certeza vão estar aí trazendo opiniões e vão ajudar a gente a pensar um pouco sobre esse movimento de amanhã e tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, tá? Só para vocês saberem, e aproveitando, isso, gente, tem que falar isso, o nosso programa está contando também com a presença de um lindíssimo aqui, tá? Que é o Pedro. O Pedro está ali, super engajado também com as coisas dele, mas para vocês verem que o nosso programa, teve gente que perguntou, pode trazer criança? Gente, o nosso programa pode assistir criança, pode assistir todo mundo, tá? A ideia é essa, tá? Inclusive, a gente não trabalha justamente contra isso que a gente está lutando, para que todo mundo possa participar, inclusive as nossas crianças têm o direito de estar livres e felizes, tá? Bom, eu vou apresentar um pouco, falar rapidamente das nossas convidadas que estão aqui, depois o pessoal vai chegando. Estamos aqui agora, por enquanto, com a Rejane Carolina. Tá? A Rejane, ela é professora da FGV, doutoranda em História pela UF. Tá? Fala essa apresentação rápida. Vocês estão vendo que hoje eu estou sem o microfone. Depois o pessoal que está aí, aquele microfone, quem acompanha o LCD sabe, né? Aquele microfone maravilhoso que a gente tem. Hoje eu estou liberta dele. Então vocês avisem se o som estiver ruim, mandem mensagens pra gente. Avisem aí pela página do Facebook. Então estou com a Rejane. Obrigada, Rejane, por você ter vindo. Obrigada muito pelo obrigada. convite. A gente que agradece. Eu estou também com a Tatiane Araújo. A Tatiane, ela é servidora pública do INCA. Ela é militante feminista e estudante da Escola de Serviço Social da UFRJ. Militante feminista no campo da saúde pública. Tá? Gente, vocês só não se preocupem também se a câmera ficar girando assim, tá? Porque a gente tá fazendo uns testes, ok? Todo mundo me vendo, tudo certo? Então vamos embora. Então, eu fiz uma fala rápida, mas eu quero ouvir um pouco as nossas convidadas falarem, elas por elas mesmas, tá? Vamos falar, vou passar aqui a fala de imediato para a Rejane, tá? Rejane, se puder falar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre a sua militância. Bom, primeiramente, fora Temer. Não, brincadeira. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Esse projeto de vocês é bastante interessante e muito importante, politicamente e cientificamente também. E esse tema, né, sobre mulheres e o fascismo, não sei se eu estou falando alto o suficiente, tá ok? Ok. É o tema, sem dúvida alguma, mais relevante que a gente está vivendo na atual conjuntura, né? E para a gente pensar esse tema, eu como historiadora penso que seria necessário fazer uma comparação, uma analogia com o que foi, né, historicamente, o que foram os regimes fascistas e nazifascistas no mundo, principalmente na Alemanha e na Itália, e pensar o que tem de igual e o que tem de diferente na conjuntura histórica que a gente vive hoje no mundo. Bom, no fascismo, que a gente chama de fascismo histórico, né, aquele que começa com a ascensão do Mussolini em 22 na Itália e do Hitler na Alemanha em 33, né, esses são os dois clássicos, né, do fascismo. Como que era visto o papel da mulher? A mulher era vista como basicamente uma reprodutora social, né? Ela era vista como aquela encarregada, basicamente confinada à esfera doméstica, encarregada de formar e cuidar de uma família grande, né? Os ideais do Hitler
né, principalmente os ideais arianistas de purificação da raça, né, os seus ideais racistas, eram perfeitamente atrelados também a uma ideologia profundamente misógina, que confinava a mulher a esse papel de cuidar da família e de conduzir uma família adequada àqueles preceitos daquele regime. Ou seja, o ideal, né, do Hitler, né, que a gente vê nas imagens daquela época, né, de crianças brincando, uma família de no mínimo 5, 8 filhos, né, o quanto mais melhor, principalmente, né, os filhos arianos, né, porque os demais teriam que ser eliminados da sociedade. Essa é uma característica do fascismo, né, o exterminismo, né, a ideia de, para que uma sociedade fosse a sociedade do nazifascismo, era uma sociedade em que se eliminaria fisicamente todo um setor, vários setores da população. E o papel da mulher, né, dessa mulher ariana, dessa mulher que era vista como sensível, maternal e muito importante, né, para a sociedade, mas como era importante? Era importante na medida em que ela cuidava da casa, cuidava dos filhos, cuidava de uma educação desses filhos, e essa educação ela tinha que ser pautada por esses ideais, né? Essa educação era uma educação para a reprodução desse regime. Ou seja, a gente tem no nazifascismo histórico dos anos 20, 30 e 40 uma imposição estatal, né, do Estado, do papel da mulher. E a institucionalização do que a gente discute hoje, né, no feminismo atual, como o trabalho reprodutivo doméstico não pago, né? Então a gente tem a institucionalização disso. E o que hoje, né, os neofascistas como o Bolsonaro pretendem com a mulher, quase, né, tantas décadas depois, eles ainda vêm, e isso é o que tem de igual, né, que eu falei no início. O que tem de igual, o que tem de diferente? O que tem de igual é que se mantém uma extrema misoginia, né, todo mundo sabe, né, acho que não preciso repetir aqui, as declarações misóginas, né, deste candidato sobre mulher, né, sobre a tal da fraquejada e sobre contratar mulheres, sobre como não se no mercado livre, né, porque se combina essa ideologia conservadora do ponto de vista dos costumes com uma ideologia neoliberal, né, que deixa a cargo do empregador contratar ou não mulheres e ao salário que o empregador bem entender, né? Então tem uma outra declaração também que ficou muito conhecida deste candidato dizendo que não contrataria mulheres porque elas engravidam. Então a gente tem de diferente isso, né? Ou seja, a gente tem de igual uma misoginia que quer que as mulheres voltem, digamos, ao seu lugar, ao seu papel tradicional na família, né? Ao seu papel subordinado hierarquicamente ao homem, naquele modelo da família patriarcal, em que a mulher fica encarregada de tudo no lar e fica encarregada da reprodução social de uma forma geral. Agora, tem um pequeno problema no caminho desses neofascistas, porque depois de 1945, né, da derrota desses regimes fascistas históricos, a gente viu, logo nos anos 50, né, são publicadas as obras da Simone de Beauvoir, da Betty Friedan, que começam, né, a intelectualmente
questionar aspectos que até então não foram abordados pelas primeiras ondas do feminismo. Então, de 45 para cá, a gente tem pelo menos mais 2 ondas feministas importantes que questionam este lugar desse confinamento na esfera doméstica e da rejeição da mulher na esfera pública. Então, o que a gente tem de diferente é que hoje as mulheres não querem mais e não vão aceitar girar a roda da história para trás. Né? O que acontece hoje é que o feminismo está consolidado, né, no mundo inteiro, é o principal, talvez, se não o principal, um dos principais movimentos sociais no mundo e no mundo todo, e creio que a Tati vai falar bastante melhor sobre isso, né, sobre a greve internacional de mulheres e as últimas ondas feministas que a gente viu no Brasil e no mundo. Então, hoje a gente tem um movimento de mulheres consolidado que recusa esse retrocesso histórico, que recusa o confinamento no lar, que questiona esse papel da mulher nessa família patriarcal, onde ela é encarregada com duplas e triplas jornadas da reprodução social a partir de um trabalho doméstico não pago, e recusa e tem ojeriza, né, qualquer mulher, enfim, que acredito que qualquer mulher que escute esse tipo de declaração vai imediatamente entender que essa candidatura, né, por isso a gente diz ele não, ele nunca, vai entender, qualquer mulher que veja essas declarações vai entender que essa candidatura e todas as ideias que ela propaga, e não só essa candidatura, mas todo o movimento social que essa candidatura abarca e estimula, quer colocar a mulher num lugar subordinado na sociedade e quer fazer a roda da história girar para trás. Mas com essas ondas feministas, pelo menos desde os anos 60, né? A gente está a 50 anos do maio de 68, é importante lembrar isso, né? É um movimento que pautou não só, por exemplo, o direito ao aborto, né? O direito a um direito civil elementar, que do ponto de vista do próprio liberalismo, que é o direito ao próprio corpo, né? Além dos direitos políticos e direitos sociais que foram esquecidos, né, nos atuais regimes democráticos, né? Essas mulheres que já passaram por todas essas ondas feministas não vão aceitar mais esse lugar na sociedade. Assim esperamos. Então, mas para isso, né, como a gente vive essa onda conservadora e a gente vê cada vez mais, inclusive mulheres, infelizmente, comprando, né, essa ideia de que essa candidatura vai contra o sistema ou é a única capaz de resolver os problemas, né? A gente tem mulheres conservadoras, né? Isso eu acredito que seria, com certeza será alguma pergunta de algum dos ouvintes. Nós temos sim mulheres que compram esse discurso conservador porque acho que pelo menos, sem querer te contar, mas acho que pelo menos todo mundo é muita gente, mas por mais que a gente está engajado em movimentos, está participando, está discutindo, mas a gente conhece alguém da nossa família ou do nosso círculo mais próximo, mulheres que estão aí apoiando este candidato e estes outros candidatos que trazem esse discurso que seria praticamente um tiro no nosso próprio pé. Então a gente tentando entender o que faz com que elas continuem aderindo a esse discurso. Qual é o discurso que eles utilizam que consegue se sobrepor ao discurso que defende o direito das mulheres e a tudo aquilo que a gente conquistou, que leve elas a votarem nessas pessoas, né? Eu acredito, não sei, eu acho que é um fenômeno a ser estudado, mas eu acredito que isso acontece porque o fato de ser mulher, ou o fato de ser negro ou negra, ou o fato de ser homossexual, ou bissexual ou trans, não imediatamente dá uma consciência sobre as batalhas que têm que ser dadas.
né? Então, assim, isso se chama ideologia, né? Ideologia no sentido no sentido mais tosco de falsa consciência. Não do Cazuza, né? é outro e tudo. No sentido de acreditar, exato o que você disse, né? Acreditar em uma ideologia que vai, por exemplo, quando as pessoas acreditam, tem pessoas que acreditam que a reforma da Previdência vai realmente necessária, vai realmente fazer bem. Ou seja, isso vale para todos os setores sociais, não só para as mulheres, né? Por que as mulheres compram esse discurso? Eu acredito que seja por isso, né? Que a opressão e o sistema patriarcal em que a gente vive não é evidente, não é autoevidente. É preciso que haja uma conscientização, né? É preciso que as mulheres que estamos na luta como nós consigamos dialogar com essas mulheres que ainda não compreendem isso. E elas não compreendem não por uma burrice ou por uma falta de capacidade, não se trata disso, se trata de uma ideologia que está em nossas vidas cotidianas, né? Que está nas propagandas de televisão, né? Que estabelecem um padrão de beleza, que estabelecem que a mulher tem que ser uma boa mãe, uma boa esposa, que está nas novelas, que está em todos os lugares. Então é uma ideologia muito forte que penetra na subjetividade, né? Vou lembrar aqui, né, para finalizar a minha contribuição, de um teórico muito importante do fascismo, que é o Wilhelm Reich, né, que a partir do Freud vai tentar compreender a psicologia de massas do fascismo, como que tantas pessoas, né, naquela época do fascismo histórico, compraram a ideologia, né, que era vendida pelo nazifascismo, como que isso se passou do ponto de vista psicológico, sociopsicológico, né? E uma das questões principais é justamente a ideia de que um salvador, um pai protetor, vai resolver a situação de penúria, né, em que as mulheres vivem. Então acho que a gente tem que resgatar essas ideias do Reich para poder entender como que a nossa subjetividade está permeada e como nós mesmos feministas nos vemos sempre tendo que batalhar conosco mesmas, porque fomos criadas nesse sistema, nós assimilamos, né, psicologicamente. Eu cresci nos anos 90, os filmes que passavam todos terminavam em casamento, né, quando tinha final feliz. Então, assim, nós fomos criados com isso, e para romper com isso de uma forma profunda, isso é um processo que leva tempo, leva muita conscientização e muita luta, muita coragem também. Se você pudesse até pegar mais um fator que eu acho que é importante, e aí acho que peguei algumas mesas com você, com o Felipe Demier, que a gente discutiu isso, que tem a ver com o golpe de 2016, aí, que a gente viveu nas ruas em 2013, que eram as pessoas falando sobre a necessidade da bandeira da saúde, da educação, de transporte com qualidade, preços mais acessíveis, e o papel da mídia empresarial, né, que naquele momento levantava a bola desses movimentos, inclusive do MBL. Então acho que o que a gente vive hoje também tem uma confusão no ar, porque há de fato um desemprego crescente, há uma retirada de direitos, e há foi construído uma linha de que a saída passava por esses setores, né? Passava pela extrema-direita. E isso foi construído, inclusive pela mídia, que hoje tenta desconstruir esta mesma candidatura. Como foi lá Getúlio Vargas com os integralistas, que o Getúlio Vargas se utilizou dos integralistas, depois põe os integralistas na ilegalidade. Qual é o problema aqui? Que nós estamos indo para uma eleição, que pode ter um segundo turno, porque esses mesmos setores que se utilizaram aí da extrema-direita não estão conseguindo hoje emplacar os seus. Então eu acho que nesse sentido, isso também tem um papel determinante, porque mulheres, negros e negras, homossexuais
vem nessa candidatura uma possível salvação para o país. Exatamente. Lembrei também, agora que você falou, daquele tipo de movimento de mulheres, por exemplo, né, uma figura que eu considero execrável e que esteve à frente de ações fascistas na Universidade Federal Fluminense recentemente, que é a Sarah Winter. Exato. E esteve aqui na UERJ. Esteve na UERJ também. Que é a tentativa dessa extrema-direita, desse neofascismo, de tentar construir figuras, mulheres de direita, né? Eles tentam fazer isso recorrentemente. Eu acredito que sem muito sucesso. Felizmente. O que nos deixa feliz é porque a gente está vendo que o movimento está crescendo bastante e é importante a Regiane estar trazendo essas questões históricas para a gente perceber como que essa adesão era imensa quando você via discursos, por exemplo, de Hitler e Mussolini trazendo questões que iam totalmente contra o que as mulheres estavam tentando trazer, era aquela visão de mulher que tinha que ser subalternizada, mas você via ela disputando discursos de 4 horas em pé, e o que faz com que essas mulheres, hoje em dia, né, não as mesmas, mas mulheres também continuem paradas ouvindo discursos e ainda acreditando que existe um Messias que vai ser aquela pessoa que vai garantir que ela tenha, não sei, alguma condição. E é esse discurso que para mim soa muito problemático, que é aquela questão do cidadão de bem e da família e valores que são utilizados como, não sei, talvez termos que a gente possa dizer que ganham muita adesão. Né? Esses termos, como eles são utilizados por esses grupos da direita para trazer a adesão dessas pessoas que a gente não pode dizer, não, elas estão votando porque são ignorantes. Não, elas estão defendendo ali uma outra visão. E esse discurso, esse apelo do cidadão de bem, da moral, dos bons costumes, ele ainda é muito forte na sociedade em que a gente vive, e acredito que isso merece muito estudo, mas talvez é um dos pontos que esteja aí trazendo essas mulheres para junto desses candidatos, né? E coisas para a gente pensar. Eu vou aproveitar e continuar aqui a nossa conversa e apresentar aqui para a gente a chegada da também Regiane. A Regiane Camelo, ela é... Camelo? Camelô, isso. Regiane, depois você também se apresenta. A Regiane é poeta e integrante do Islã das Minas, atriz, poeta, participante do coletivo Islã das Minas, que é mais um braço, né, para poder a gente levar a nossa voz, uma voz de um conceito pluriversal de mulher, né, porque quando a gente fala que o Islã das Minas, quem é o protagonista é a mulher, muita gente ainda fica com esse conceito, né, formal de mulher, meiga, recatada e do lar, vamos dizer assim. E não, qualquer mulher com Hussein e Pepeca, mulher, como disse, tem uma poeta que de vez em quando cola na nossa batalha, que ela tem um poema maravilhoso que ela fala que ela é mulher de peito e pau. E eu acho essa frase sensacional, esse poema. E é isso, é mulher. Então, seja ela nova, velha, seja ela de onde for, como for, ela tem o protagonismo das suas vivências no nosso microfone. E os homens, inclusive travestis. Aí os homens perguntam, mas não, o homem, ele é convidado a nos assistir, nos aplaudir e rever os seus conceitos dos seus privilégios da sociedade. E é isso, o coletivo está aí mesmo para poder dar voz a quem foi silenciado por tanto tempo. Aproveitando aí uma questão para colocar para vocês, a gente tem uma pesquisa de um ranking que foi feito lá no Afeganistão. Lá no Afeganistão, que é um país super militarizado em termos de direitos, cerceamento, a gente tem uma série de questões. Lá a gente pode perceber que as mulheres participam politicamente mais até do que aqui no Brasil. Então, uma questão seria: por que essa representatividade eleitoral aqui no Brasil ela não reflete, por exemplo, esse engajamento que a gente está vendo surgindo nas redes? O que está fazendo? Porque você tem mais mulheres se apresentando lá no Afeganistão, mas aqui no Brasil você não tem tantas mulheres participando efetivamente em cargos políticos. E talvez o que pode chamar a atenção é porque você vê tantas mulheres engajadas nos movimentos das redes sociais, mas isso efetivamente está se concretizando em mulheres participando?
Ah, sim. Gente, avisar pra vocês, agradecer a Regiane, que ela vai ter que dar uma saída agora e fez esse panorama aqui histórico pra gente começar a nossa conversa, que é super importante pra nós, até porque o nosso programa trata de fascismo, trata desses candidatos que estão trazendo, porque mas não é só ele. É ele, as crias dele e esses outros aí que estão se virando gremlins e que nos assustam um pouco, né? Todos eles não. E só para encerrar, agradeço mais uma vez o convite. Gostaria muito de ficar até o final, mas tenho compromisso universitário agora. Mas você falou sobre o cidadão de bem, né? E como esse termo, né, é usado. E como esse termo, ele em si é misógino, porque você nunca escuta alguém falando uma cidadã de bem. Sim. Porque a mulher não é cidadã. Ainda A mulher mãe, a mulher esposa, a mulher não tem um papel público. Então por que eles não falam em cidadãs de bem? Eu vejo mais isso quando a questão a mulher é preta, porque quando a mulher é branca, ainda mais, ainda tem ainda enraizado dentro da epistemologia desse racismo epistêmico, esse racismo estrutural, que o corpo da mulher branca é imaculado. Então Emanuele é imaculada, Sarah Winter é imaculada, entendeu? Tanto é que ela pode fazer, Vera Fischer é imaculada, tanto é que elas podem fazer essa transição entre, vamos dizer, o fundo do poço, vamos dizer, transgredir essas regras sociais e voltar, entendeu? Sem haver um suicídio social. Diferente da mulher preta, que se ela bater nesse patamar onde essas mulheres chegaram, que, vamos dizer, socialmente fundo do poço, ela dificilmente vai ter condições de conseguir voltar e de resgatar a sua humanidade e resgatar a sua socialização. Que é o que a gente vê com essas mulheres que sofrem com problemas de droga, com problemas de álcool. Elas ficam tão fragmentadas e a sociedade não dá condições dessas mulheres se reestruturar. E aí que bate a questão da direita, porque eu acho que a esquerda tem uma crítica social com relação à esquerda, dela ser um pouco, em alguns pontos, falaciosa. Porque, por exemplo, eu moro no Complexo do Pinheiro. Eu moro num lugar onde não há nenhuma biblioteca pública, onde não tem uma banca de jornal, onde não tem nenhum projeto social, onde crianças e adolescentes possam ser resgatados e possam socializar, possam ter acesso à cultura, à educação, a uma forma pluriversal de se pensar o ser. Aí fala, mas o Pinheiro fica na Maré. Mas a Maré, ela é toda dividida por facção criminosa. E essa facção criminosa, ela dá uma identidade ideológica, entendeu? Para esses seres, que mesmo se você não fizer parte do tráfico de drogas, você não tiver parentes dentro desse movimento, você acaba tendo que comprar essa briga pela questão simplesmente de você estar naquele lugar, de você pertencer àquele grupo de pessoas. Então, por exemplo, o museu, as bibliotecas ficam num lado onde é uma facção criminosa rival da onde eu moro. E até onde esses jovens, esses adolescentes são capazes de atravessar essa fronteira para poder ter acesso à educação, sendo que o baile funk está ali do lado. E agora a direita, ela usa disso muito bem, porque lá onde eu moro não tem banca de jornal, não tem biblioteca, não tem livraria, não tem nada disso, mas tem igreja. E essas igrejas fazem um papel de comunidade, entendeu? Mesmo que conservador, mesmo de uma maneira de ideologia, mesmo que uma maneira até de alienação, de uma maneira muito deturpada, mas faz. E aí que tá aquela mulher que tem 5 filhos, que tá ali toda fragmentada. A única chance que ela tem dos filhos dela, por exemplo, ter acesso à leitura, ter acesso a um outro tipo de realidade que não seja aquela realidade de bala, é dentro da igreja. Aí o que ela vai fazer? Entendeu? Se a única pessoa que dá um suporte para ela tá falando para ela votar no Bolsonaro. Entendeu? É aí que eu acho que muitas vezes a esquerda, ela tem que não só parar um pouco com essa coisa do falacioso, do você levantar a bandeira e botar um pouco a mão na massa, porque você vê eu vejo isso porque eu como camelô, além de poeta, o camelô não é à toa, eu realmente trabalho como camelô, e eu vou passando por vários mundos e eu vejo muito isso. Muitas pessoas vão falando dos atravessamentos da favela, dos atravessamentos que a gente passa, mas muita gente, se você for perguntar quantos favelados ele conhece só conhece a empregada.
Ele não sabe o que é o engarrafamento da Avenida Brasil. Ele nunca atravessou uma fronteira para poder realmente conhecer de perto os problemas desse outro mundo da bandeira da qual ele defende. Então ele defende de uma forma muito rasa, entendeu? Então isso acaba sendo um problema. Porque quando você não faz alguma coisa efetivamente com a causa, entendeu? Isso não ultrapassa os limites da palavra, entendeu? Tem gente que está agindo ali. E essas pessoas, como a Sarah Winter, que realmente eu tenho problemas muito sérios com ela, entendeu? Mas ela se aproveita justamente disso, dessa lacuna, entendeu? Porque quando ela vai, ela pega uma pessoa que não tem nenhuma sabedoria política, nenhuma sabedoria de partidária, ela está totalmente alienada a tudo isso que está acontecendo, o que ela faz? Entendeu? Ela abraça essa pessoa e ela fala que ela entende e atende talvez com a ajuda do partido, do coletivo que ela faz parte, eu não sei, não entendo muito bem qual que é o papel dela nisso tudo. E dá, por exemplo, uma lata de leite, uma cesta básica. Causar alvoroço quando ela vem. Entendeu? Então é isso. Então a gente tem que ultrapassar realmente, botar um pouco o pé no chão, entendeu? Ultrapassar, entendeu? Conhecer o engarrafamento da Avenida Brasil, entendeu? Ir lá ver o que é o Manguinhos, o que é o Jacaré, o que é a Gogó da Ema, o que é Morro do Macaco, entendeu? A realidade da bandeira da qual ele defende. Não adianta só falar, vamos dizer sim, não aborto. Tá, mas você sabe a realidade dessas mulheres? Entendeu? Você sabe se essa mulher realmente quer abortar ou não? Sabe o que leva essa mulher? Entendeu? A pessoa fica olhando pra minha cara. Entendeu? Eu acho que isso deixa um pouco a desejar. Porém, as medidas que a gente tem que tomar agora são medidas muito imediatistas. Acho que a gente tem que, porque apesar da esquerda não ser perfeita, a direita muito menos. Então, você vê, para os moradores da favela, tem que escolher uma pessoa que vai metralhar a favela todo dia e a outra que vai metralhar só de vez em quando. É uma forma cruel, entendeu? Mas é uma forma realmente que a gente tem que escolher se você vai dar, qual soco que você vai tomar, se é o soco da direita ou se é o soco da esquerda. É um soco da mesma forma, vai ser um soco da mesma forma para a favela, entendeu? Porém, é o que a gente tem para escolher no momento a curto prazo. Pois é, eu aproveitando o gancho que a Regiane trouxe, que preocupa um pouco a gente é pensar que a gente está vendo um movimento que está se organizando, um movimento que está trazendo muita gente do Brasil todo, de outros lugares do mundo, mas até que ponto esse movimento está chegando nessas pessoas que às vezes não têm oportunidade, por exemplo, de se inserir nas redes sociais, de ter contato, de conversar sobre essas outras coisas que elas escutam na mídia hegemônica. Então, que é o discurso que se passa para elas. Então, é um discurso do medo, é um discurso de nós vamos defender vocês. E se chega até esses lugares com esses discursos messiânicos mesmo, salvacionistas, e qual é a outra opção que elas têm? Então, acho que um pouco a gente pensar como chegar nessas pessoas que não têm esses acessos, não têm essa oportunidade de estar aí nesse movimento de ativismo social e protagonismo das redes, que é o que a gente está vendo agora, avançando cada vez mais no movimento feminista. Tá? E aí, Tatiana, pode falar um pouquinho pra gente. Então, eu queria primeiro me apresentar aqui, né, colocar de onde venho. Sou Tatiane Araújo, servidora aí do Instituto Nacional do Câncer, estudante da FRJ, inclusive faço estágio, né, no Redes da Maré, na Casa de Mulheres da Maré, no Parque União. Atuo ali aos sábados, porque nós, mães trabalhadoras, né, quando tentamos nos formar, temos que ir para um estágio aos sábados. Cresci numa favela, no Rato Molhado, em Auma, por 17 anos. Tive que sair de lá por conta da obra da linha amarela, do conjunto dos ferroviários em Pilares, no subúrbio do Rio. Então, na realidade, meu irmão morreu no Grotão, no tráfico. É uma realidade que, infelizmente, sempre se esteve muito presente, né? E que hoje, atuando com aquelas mulheres, ela segue presente. Mas antes disso, eu queria voltar aqui a algumas perguntas que foram feitas, que foram colocadas, para chegar a esse ponto de, acho, do que a gente precisa fazer. Quais são os papéis que nós temos do dia 29 para lá. Claro. Não é? Então foram colocadas várias coisas aqui. Regiane trouxe todo um panorama. E aí eu queria falar um pouquinho sobre ele e o debate que você coloca da representatividade. Né? Eu acho que a gente ainda está num patamar muito inferior no país sobre representatividade feminina. Sim. Quero lembrar que
Eu lembro que o meu primeiro debate sobre cotas não tinha nem a ver com o debate sobre cotas no Congresso Nacional. Foi um debate sobre cotas nas diretorias dos centros acadêmicos, dos DEAs e das entidades estudantis. Eu, em 1995, participei de um congresso da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, onde nós pontuamos pela primeira vez a necessidade de você ter um mínimo de 30% de mulheres na diretoria daquela entidade. E nós aprovamos. Neste mesmo congresso, nós conseguimos aprovar a criação do Departamento de Mulheres. Então, eu fui a primeira diretora de mulheres da União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Isso já tem 24 anos. Só agora eu estou candidata à ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Vejam, 24 anos depois, óbvio que o meu histórico sempre foi das ruas, das mobilizações, do movimento sindical, né, da luta pela saúde, mas há uma lacuna mesmo, há uma lacuna do conjunto dos partidos na aposta em mulheres, como sempre houve, por exemplo, mesmo nos movimentos sociais. Você pega categorias como de profissionais de educação, onde você tem um número grande de mulheres e que sempre foi dirigido suas entidades. Os homens, quem está lá no cima. Exatamente. Mesmo, você vai para uma passeata onde 70% é mulheres, você vai ver que quem comanda o carro de som são homens. Isso se reflete também na política, fazendo com que o nosso Congresso Nacional não chegue a 10% e a LERJ não chegue a 10%. Eu acho que nós estamos buscando reverter isso. Esse ano, por exemplo, a gente está apresentando uma grande chapa aí de mulheres diversas, mulheres maravilhosas. E eu acho que a gente está tentando sair das ruas para aquela história do ocupar todos os espaços. Acho que a partir aí, já no passado a gente fez, na última eleição a gente fez isso nas eleições municipais, mas agora com mais peso, e eu acho que a execução da Marielle também traz esse debate, né? Dos espaços a serem ocupados e a forma como eles nos tratam quando a gente ocupa esses espaços. Era uma forma de nos calar ali, de nos tolir, e a gente seguiu adiante. Agora eu acho que a gente ainda está muito no início. Por exemplo, há uma legislação que exige que os partidos tenham cota mínima de mulheres, mas para disputar a eleição, não para as vagas. Deveria ser para as vagas, não é? Porque aí eu posso pegar várias mulheres. Candidaturas fantasmas. Exatamente, são o que a gente chama de fantasmas, laranjas, né? A gente pode pegar várias mulheres, dar uma ficha de filiação para que elas concorram, mas toda aposta é para os homens, né? Eu não consigo uma chave do banheiro feminino para ver. Aqui do lado, na porta do lado. Quem sabe faz ao vivo, gente. A gente ao vivo, acontece de tudo. Ah, beleza. Então eu acho que esse debate ainda está colocado e vai levar um tempo para a gente dar conta dele, né? Agora, por um outro lado, nós que somos metade da população, metade aí da classe trabalhadora, nós não estamos no parlamento, mas nós estamos nas ruas. Eu queria trazer esse elemento hoje para trabalhar o dia 29. Somos nós mulheres que temos resistido no último período. Fomos nós as mulheres do Fora Cunha, que hoje está preso, né? Fomos nós as mulheres na eleição de 2016 que falamos que não se podia votar em agressor de mulher e o Pedro Paulo não emplacou. E somos nós mulheres que em 2018, mesmo após a execução bárbara de Marielle Anderson, voltam às ruas para dizer que quem vai tirar o Cunha, o coiso desta jogada, somos nós. Eu acho que a gente está tendo um papel determinante na luta de classe do país. E quero trazer alguns elementos sobre isso. Eu participei da organização dos 8 de março, milito em mulheres há muito tempo, quando não se discutia feminismo. Inclusive o debate de gênero que a gente tinha era outro, se a gente tinha que usar o termo gênero ou o termo mulher, né? Porque a gente queria, por vezes, política para as mulheres, porque reconhecíamos a nossa violência cotidiana. Hoje é necessário você exigir o debate de gênero, porque isso está sendo atacado dentro das assembleias legislativas, dentro das câmaras municipais e no Congresso Nacional. Mas eu milito há 24 anos, sempre militei em mulheres, e aí, mas vejo um crescente, acho que é uma onda que não é só no Brasil, há uma nova onda feminista mundialmente. Queremos lembrar aqui o que foi Trump. Após a eleição de Trump, milhares de mulheres saíram às ruas em todo o mundo. Nós no Brasil estamos saindo antes, ainda bem, né? Porque a gente não quer que ele se eleja. Lógico. Então a gente falou, opa, a partir daquela experiência nos Estados Unidos, aqui nós precisamos sair antes. E antes mesmo do ele não, ele jamais, a gente já vinha como protagonista em alguns movimentos. Quero lembrar que o 8 de março de 2017
se chamou Greve Internacional das Mulheres. Então as mulheres tomaram para si uma coisa que sempre foi a bandeira do conjunto das trabalhadoras e dos trabalhadores, que é o termo greve, é a paralisação, é o segurar a produção, é fazer o mundo parar para que ele te olhe, te observe. Né? Um debate que era nenhuma menos, porque a gente segue sendo assassinada, né? O número de feminicídio é muito alto, então a gente segue violentada e assassinada todos os dias, mas a gente agregou no Brasil a esse debate 2 pontos que para mim foram centrais, que era também nenhum direito a menos. Então a gente falava da reforma da Previdência e da reforma trabalhista. Essa foi a greve de 2017, que levou milhares de mulheres na greve do Rio de Janeiro, nas passeatas e mobilizações que teve aqui no Rio de Janeiro, com o grande dia 8. Depois do dia 8 de março de 2017, nós fomos para o 15 de março, onde a gente exigiu uma creche para que nós mulheres participássemos das manifestações. Né? Um sindicato aqui no Rio de Janeiro cedeu espaço e nós construímos uma creche que abrigou 44 mães ou pais de crianças, né? Que puderam ir ao ato porque tinha essa creche. E nós participamos efetivamente da construção e da greve do dia 28 de abril. Então a turma começou a falar, opa, essas mulheres não estão mais discutindo só os seus corpos, elas estão pautando o mundo do trabalho, elas estão pautando direitos. E isso aí, eu acho que para eles é perigoso, entendeu? Eu lembro que quando a gente saía para as passeatas na defesa da pílula do dia seguinte, contra o PL 5069 do Cunha, a gente dizia, os atos de mulheres não tem polícia, não tem repressão. Não tem repressão, pera lá, as coisas passaram a mudar de um ano para cá, em especial, porque o debate sobre direitos foi pautado pelas mulheres. Nós estamos incidindo no cotidiano, na luta de classes do país. E eu acho que a gente faz isso agora. E aí eu queria dizer um pouquinho sobre o movimento Eles Não, Ele Não, Ele Jamais. A gente tem um manifesto, né? Que é o Manifesto das Mulheres Unidas contra o Coiso, chamando para todo mundo estar na Cinelândia amanhã. E ele traz alguns aspectos que eu acho que são muito importantes. Para além de todo o debate sobre o machismo, o racismo, a LGBTfobia, que essas candidaturas fascistas apresentam, que é algo que a gente já conhece, porque são as grandes pérolas que eles soltam, porque não é só ele, o seu vice também, quando diz, eu sou mãe solteira, né? Que diz aí que nós, mães e avós, sem homens em nossas casas, somos, na verdade, fábricas de elementos desajustados. Quero lembrar que a maior parte de nós chefia os lares, quero lembrar que mais de 5 milhões de crianças não têm o registro paterno na certidão. E aí ele acusa as mulheres que são vítimas desse sistema patriarcal, que vem os homens metendo o pé, são acusadas por essa chapa. Né? Então tem esse... Eles culpabilizam por um problema deles. Não, e o problema é que o problema é que eles têm que discutir com eles mesmos e não discutem porque acabam ficando no papel E no próprio social, direito básico, creche, né? Aí educação, saúde, moradia, trabalho digno, lazer, cultura não é garantido. E aí você vem dizer que nós somos a fábrica de desajustados? Não, quem está desajustado é esse sistema. São eles que não têm garantido os direitos sociais da gente. Na favela só criam os filhos e os netos sem a presença paterna, porque eles mesmos, o próprio Estado, mata esses pais, mata esses homens, encarcera esses homens, fragmenta esses homens depois de uma possível ressocialização e a pemba fica toda nas costas da mulher preta. Entendeu? Então, essa é uma coisa muito cruel. Você mata... Você tira esse homem do seu lado, você fragmenta esse homem, e depois você fala que a culpa é da mulher por uma coisa que ele fez. Nós somos entendeu? culpadas Então é uma o coisa tempo todo, né? é uma coisa muito cruel, muito articulada, entendeu? É uma coisa que é pensada nos mínimos detalhes desse genocídio. E Regiane, você traz um elemento naquela sua fala anterior, inclusive, de como a gente dialoga com essa turma, que aí eu acho que tem esse um segundo debate que a gente precisa fazer também sobre essas candidaturas, que não tem a ver só com esse aspecto que acaba caindo num debate moral, né, sobre aí a questão do machismo, do racismo, que é colocado no cotidiano por essas candidaturas, mas tem a ver com também o debate sobre direitos. É preciso, em especial para a nossa população mais pobre, lembrar que do ponto de vista do programa econômico e político,
a defesa deles é do que está sendo rechaçado. Se o Temer hoje, né, tem uma pontuação muito baixa, tem uma descredibilidade no seu governo, é por conta das medidas que adota. Eu quero lembrar que essas figuras votaram a favor da reforma trabalhista, são a favor da reforma da Previdência, são a favor da retirada de direitos. E acham que nós, mulheres, podemos receber menos, não é? Porque senão você vai ter que ajustar o mercado e você tem que deixar o mercado solto. Que acha que não precisa, a declaração de ontem do general Mourão foi que a gente não precisava mais dar jabuticabas. Era preciso mexer na estabilidade do funcionalismo público e no direito dos trabalhadores que têm a carteira de trabalho. Quer férias, 13º, não precisa. Quero lembrar como é que é o Congresso, por quanto tempo eles trabalham, quantas horas na semana, quanto recebem, que idade se aposentam, senadores depois de 8 anos. Isso é um absurdo. Então, para aqueles trabalhadores, em especial para os mais precarizados, a maior parte de nós mulheres sequer tem carteira de trabalho, né? Em especial as mulheres negras, as periféricas, e ele diz o seguinte: nós não precisamos de direitos. Então não é uma chapa, eu acho que é muito importante que as mulheres pensem sobre isso. Nós não estamos aqui falando sobre o seu modo de vida, como vai ser o seu comportamento no dia a dia. Se você tem ou não que depilar a sua axila, como eles tentam forjar, né? Porque precisam nos desumanizar também, precisam criar uma série de... Desumanização é um desses processos que fazem com que a gente entre nessa discussão sobre o fascismo, que é a completa desumanização do outro, você torna o outro algo com quem você não quer negociar. E aí você inviabiliza a política, e quando não tem política, você... E é total ausência de diálogo, porque quando você vai parar para dialogar com essas pessoas, pelo menos eu, assim, quando eu vejo alguém lá da comunidade, as pessoas mais próximas a mim que falam que vão votar no Bolsonaro, e eu vou perguntar o porquê, eles não têm um porquê que vão votar nesse homem. Eles simplesmente repetem, é como se fosse um grande robô, assim, repetem uma série de argumentos, e quando você vai perguntar a opinião, não, eles só repetem aquilo que parece que foi mandado falar, que doutrinaram ele a falar. Eles não têm um argumento próprio. Quando você vai aprofundar, eles se irritam, eles te ofendem, e eles tentam realmente, assim, ir para um outro patamar de discussão que não é aquilo que está sendo proposto. Eu vi uma página de direito, alguém me mandou alguma coisa sobre a falta do que o homem faz dentro da família, e mandando dados de famílias que são fragmentadas, qual a consequência disso. E eu concordo realmente que quando uma família ela é fragmentada, tudo dentro daquela família se desarticula, se desestrutura, e até você conseguir um equilíbrio é muito complicado, ainda mais quando a mulher é sozinha, nesse pilar da constituição dessa família. Falando de família heteronormativa, claro que tem outras formas de família, que eu não falo porque não é meu lugar de fala, entendeu? Eu não vou saber articular, por exemplo, famílias lésbicas, famílias trans, famílias gays. Eu acho que eu não tenho como falar, porque é uma família, é uma estrutura de família que eu tenho próxima a mim, entendeu? Pelas amigas, pelas próprias companheiras de coletivo, mas que eu não tenho propriedade dessa realidade para me falar desses atravessamentos. Então eu prefiro, entendeu? Que alguém que até esteja assistindo, que mande e-mail ou mande ao Facebook falando desse tipo de família, se for possível. Mas eu tô falando assim, do meu caso como mãe solo. Entendeu? Então eu passei por esse tipo de dificuldade, só que eles deturpam essa realidade e eles colocam isso como se fosse a culpa da mulher. Entendeu? Então a culpa é minha. Então ele falou: não, você não pode se divorciar por um motivo qualquer. Mas o que seria para eles esse motivo qualquer? Eu não posso me separar de um homem que me agride, de um homem que me bate, de um homem que me trai, de um homem que me desumaniza, de um homem que ele mesmo não dá valor à família. Às vezes eu não tenho nem essa escolha nas minhas mãos. Porque às vezes simplesmente o homem vai embora. Entendeu? Por N motivos. Sabendo da gravidez, então, não é? Por N motivos. Descobriu a gravidez. Porque eu, quanto mulherista, eu acabo tendo um outro tipo de visão, entendeu? Desses fragmentos que levam esse homem a abandonar a mulher. Não que esteja certo, não que o homem preto não tenha que rediscutir essa masculinidade tóxica deles. Tem, e já passou da hora de discutir. Mas eu tenho uma outra visão sobre essa questão. Mas eles deturpam, eles simplesmente deturpam. E você vê, eu fico me imaginando assim, uma mulher que está dentro de um lar
de extrema direita, essa mulher que acaba tendo os seus direitos de ir e vir e acaba ficando numa situação que ela acha que tá cômoda, mas não tá. Tipo assim, não, o marido trabalha, você fica dentro de casa, mas... E é isso, e você vai votar em quem eu quiser, você vai agir da forma que eu quiser, você vai usar a roupa que eu quiser, você não vai ter nem trabalho de pensar, vamos botar assim. É uma coisa muito maluca. Gente, eu quero agradecer o pessoal que tá mandando pergunta. Continua mandando pergunta pra gente, porque a conversa tá tensa, quente, porque o tema é esse. E aproveitando, como a gente está falando para um público diverso, e pensando até no que a Regiane trouxe, essa discussão do que faz com que a gente vá para a rua e grite ele não. Se a gente tem outros candidatos que também, por mais que não coloquem isso de forma tão escrachada, também tenham visões que sejam visões bem semelhantes à visão deste senhor ao qual a gente está se contrapondo, né? Então, uma questão que foi colocada para a gente pensar um pouco o que seria essa ideia do ele não. Okay. Ele, hoje em dia, como aquela figura que está representando o fascista. Se a gente também tem outros candidatos que, por exemplo, abandonam mulheres e tem outras famílias e fazem outras coisas, e também não estão nem um pouco preocupados com os nossos direitos, tá? E a gente está colocando aí ele como, nesse momento, aquele que é o salvador de todos os males. O filho desse senhor, né, que agora veio à mídia, denúncias de agressão, de ameaça, de uma extrema violência com suas ex-parceiras, com uma ex-parceira. Então, a gente vem realmente desse ciclo velado. Mas eu acho que, infelizmente, ainda essa questão da violência contra a mulher está tão naturalizada, de uma forma torpe, entendeu? Que quando você vai discutir com uma mulher, falar muito assim, né, elas acabam assim falando. Quando você vai discutir sobre violência contra a mulher, ela vai, para ela discutir essa não violência é uma coisa mais estranha, entendeu? Tirar ela dessa zona de conforto, de agressão, é mais difícil do que ela realmente olhar para uma situação de agressão e não olhar de uma forma natural. É a mesma coisa quando você olha as mortes todas no jornal, você vê tantos corpos morreram na favela tal, tantos corpos morreu, mas tantos pretos caindo, que você vai, olha, e você fica assim, gente, você tem mais você tá tão fragmentado, você tá daquela dança tão encapsulada que você nem chora mais, a não ser que seja uma coisa mesmo de extremamente grave, que esteja muito perto de você. Você olha aquele corpo e olha aquela morte com uma naturalização, entendeu? Que é assustadora. De tão encapsulada que essas dores estão dentro da gente. E isso me lembra muito aquela discussão de falar de fascistas não passarão. Esse discurso de fascistas não passarão já é um grito que a gente já escuta há um tempo nas manifestações. Mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande aí. Eu acho que assim, vai ter candidatos, a gente tem que pensar do ponto de vista do todo, não é? Então vai ter uma série de candidaturas, não uma, mas uma série de candidaturas que vão apresentar, sob o ponto de vista do programa econômico, algo muito próximo, muito parecido. Que é o quê? Que é a retirada de direitos, é o Estado mínimo, é a venda das estatais, é a entrega da educação mesmo. Então, aquela história do plano de saúde popular a R$60, porque a gente não vai garantir o SUS. Imagine, em 1988... nós aprovamos uma constituinte que avançava sobre educação e saúde como direitos universais. E nós estamos vivendo todo um retrocesso sobre isso. Então nós vamos ter uma série de candidaturas que dialogam com isso. Inclusive banqueiro aparecendo no jornal, né, no horário eleitoral, para dizer, olha, eu não preciso mais que nenhum político comande o mercado para mim, não. Eu vou estar lá como presidente fazendo isso. Isso é uma vergonha. É nos taxar aí completamente. A gente está vendo o país sendo entregue, os direitos indo para o ralo, e o cara, o próprio banqueiro que lucrou nesse último período o tempo todo, porque lucra com as crises, apresentando candidatura. Só que eu acho que tem uma especificidade. Por isso, ele não e não eles. Ele não, ele jamais. Porque eu acho que nós não podemos brincar com o fascismo, nós não podemos brincar com a extrema-direita. Há uma diferença
que tem a ver, inclusive, com essa coisa de desumanizar o outro. Sim. Não é? A Regiane trabalhou aqui todo um período do que foi fascismo em alguns países da Europa. E aí, óbvio que hoje em dia, anos depois, você vai ter outras características, né? O outro era aquele que tinha que ser aniquilado. Exato, Nesses mas esse é o movimentos, problema. A solução não tem discussão. Isso. É a aniquilação. Mas a gente viveu isso esses dias. Teve gente que tomou coronhada, tomou soco, porque estava na rua portando seus materiais de campanha, porque estava na rua com seu adesivo. Não é? Nós somos provocadas o tempo todo enquanto estamos fazendo campanha eleitoral. A minha página, todas as vezes, eu fiz um novo vídeo chamando dia 29. Eu tive o meu Facebook bloqueado 2 vezes no mês passado para esse mês, de denúncia de posts que foram o tempo todo, não é? foram denunciados. E a gente está vivendo isso nas ruas. Então, o fascismo ele tem um programa. Do ponto de vista econômico, ele dialoga com o programa, inclusive que está sendo implementado no país, não é? E por um outro lado, ele traz um aspecto conservador que para nós é muito sério, porque tem a ver com risco de vida. Se um candidato à presidência diz que pode matar, faz apologia, né? O tempo todo e na favela você vive isso, é o tempo todo uma juventude negra sendo assassinada. Então o que vai significar? Que nós vamos fazer agora a justiça, o justiçamento com as mãos. Um menino que ninguém perguntou se ele tinha uma casa, se ele teve direito à educação, que condições ele teve na vida, que mete a mão num celular, é apedrejado, é escorraçado, é violentado no meio da rua. Mas você vai ver a quantidade de pretos que são lixados na terra do Flamengo. Isso é tem gritante. piorado, mas então isso tem piorado. Isso só vai ser assim, legalizado, porque proibido já não é, porque você não vê nenhuma história de nenhum playboy sendo algemado e levado para a delegacia por agressão, por matar, por agredir, por lixar um menino que está, assim, às vezes nem tá cometendo crime, está simplesmente indo na praia. Sim. Entendeu? Você não vê isso acontecer, entendeu? E só que isso dali pra frente simplesmente vai estar na Constituição, porque essa lei não tem limites. Então, eu quero até te perguntar algo nesse sentido. Imagina, a gente viveu isso inclusive com cerceamento de ônibus, né? Para a Zona Sul. Imagina você ali no PU, lá no Parque União. Acontece um negócio desse, nós vamos pra rua. Com essa turma entrando, é a liberdade para dizer que nós não podemos ir para a rua, para denunciar esse tipo de crime, né? Porque é o que você fala, nós vamos legalizar uma situação. E então, já acontece de forma não oficial. Isso, nós mulheres, por exemplo, eu estou andando na rua e um cara que já passa a mão, que já é abusador, achar que pode me dar um tapa, porque eu sou mulher, porque ele acha que eu sou mesmo inferior, porque ele pode me desumanizar. O debate sobre o bela, recatada e do lar volta. O Temer colocou isso, mas eu vejo muito na campanha do COIS e o que aconteceu agora no Nordeste, em Pernambuco. A turma que foi fazer a campanha do 17 nas ruas, entrou uma musiquinha que falava que para nós mulheres, para as feministas, era ração na tigela. Né? Que as da direita eram belas e que nós éramos as das axilas cabeludas e tudo mais. Você estabelece um padrão e esse padrão dialoga com bela, recatada e do lar. Bela, aquela que vai comprar, pode comprar os produtos, pode ser esse padrão comercial que o tempo todo é jogado em cima da gente, né? Isso significa consumo, inclusive, porque você tem que consumir tudo aquilo que é necessário para ficar daquele jeito. E aí depois você tem que consumir isso, mais, essa coisa né? de você da alienação, de uma mulher que ela talvez não estude, uma mulher que não se informa, uma mulher que não dialoga com isso tudo, uma mulher que não faz um debate político, social coerente, com pensamentos e questões e conclusões próprias. São mulheres que simplesmente reproduz aquilo que o marido quer que ela reproduza, que é a imagem, né, da esposa que do aí Temer. é recatada e o do lar. Não é que aí tem isso, tem essa bela visão comercial, o recatado é isso, você precisa estar o quê? Você não pode omitir opinião. E hoje eu passei por uma dessa. Tava no Banco do Brasil, panfletando, aqui no Andaraí, e aí parou um carro, desceu uma menina. A gente foi entregar o material para a menina. O cara ficou no carro esperando. Quando a gente entregou, ela falou, não, muito obrigada, não quero. A gente, poxa, mas vai ter ato contra.
né, o coisa e tal. Não, muito obrigada. Ela foi subindo as escadas, ele gritava do carro pra gente. Ela não quer, ela tem o direito dela. Eu falei, a gente está dialogando com ela. A gente ouve dela. Ele deixou ela ir e ele foi tomar satisfações no lugar dela. Não é ela que tem que falar. Ele que tem que falar por ela, entendeu? Ele é o macho alfa que diz o que ela tem que escutar ou não, o que ela tem que falar ou não. Eu acho que esse aí é o sentido do recatada, né? Você não pode emitir opinião. Você tem que viver ali quietinha, bonitinha, sem omitir opinião nenhuma. E o do lar é isso. Nós mulheres perdemos lá atrás, na história, para o patriarcado, quando a gente ficou isolada. Nós mulheres fomos as primeiras agricultoras, né? As primeiras alquimistas, porque nós ficávamos nos espaços, nós olhávamos como é que era a alunação, a relação que isso tinha com a nossa gravidez, a relação disso com a agricultura. Nós fomos as que propiciaram os primeiros instrumentos. Até porque o ventre que criou o mundo foi o ventre de Luzia, né? O mundo, ele se fez no matriarcado, principalmente na África. A África era completamente matriarcal, entendeu? E a gente perdeu isso realmente com a colonização. Não é, e esse debate, né, do papel do matriarcado, lá atrás, como a gente foi importante para o desenvolvimento da sociedade. Sim. E a gente fazia as coisas de forma coletiva. Eram mulheres que criavam juntos seus filhos e filhas. Que decidiam pela Isso, sociedade. que era né? responsável pela nossa sobrevivência, porque os homens que iam caçar nem sempre conseguiam voltar com caça. Então, foi determinante para que a gente desenvolvesse como espécie humana o cultivo, a iniciação da agricultura, as primeiras ferramentas, né? Você pensar que erva servia para determinada coisa, e aí somos chamadas de bruxas, somos todas alquimistas, depois viramos as grandes figuras da medicina, né? As arquitetas. Esse do lar é fundamental para eles, porque precisam nos manter confinadas. Porque essas mulheres vão tomar as ruas agora para decidir as eleições de 2018? Que inferno é esse? Criam Né? um certo Precisam espanto, nos né? deixar em casa, trancafiada nos lares. Então eu acho que inclusive esse cenário é o cenário que o outro lá, o amigo, já falava do Bela e Recatada do Lar, fazendo uma ponderação. Não vamos abstrair o papel do fascismo, não vamos colocar tudo na mesma, né, no mesmo grau. Eu acho que é uma diferenciação entre essa direita raivosa que se utiliza mesmo. O cara que vota o agronegócio, que ferra a gente, ferra a nossa saúde, ferra o país, é o cara que vai votar com a bancada da Bíblia, PLs, por exemplo, que falam sobre os nossos corpos. E também que vai votar que a gente não pode ter o debate de gênero na escola, vai votar a escola sem partido, então eles se articulam. De uma forma muito mentirosa, de uma forma, porque tudo que eles falam é baseado numa grande mentira. É numa grande, por exemplo, o livro que o Bolsonaro levou para a Rede Globo nunca existiu dentro da lista do MEC, da proposta do MEC. A forma, então eles deturpam, eles simplesmente deturpam tudo, o que eles, da forma como eles querem, e jogam e enfiam a goela abaixo de uma galera realmente que não tem ninguém, por exemplo, lá dentro da favela, lá na roça, lá no interior, que aliás é a forma muito mais difícil. Eu estava conversando com uma amiga trans feminista num encontro que eu me apresentei, e ela estava falando da situação do Norte-Nordeste, que é uma situação realmente um pouco pior do que a nossa aqui, do Sudeste, mas que são poucas pessoas que fazem esse trabalho de resistência. Eu acho que esse trabalho tem que ser mais voraz, tão voraz quanto deles. Entendeu? De você falar, não, isso é mentira, não teve esse livro no MEC, ele está mentindo. Não, ele é racista sim. Ele pegou porque ele é racista por causa disso, disso e disso. Não é porque ele está tirando foto abraçado com um homem negro que ele não deixa de ser racista. E até aproveitando o link com uma das perguntas que chegou aqui pra gente, que tem bem a ver com isso, da questão da educação de gênero, e falando sobre sexualidade, porque a gente vive todo momento em que a questão da ideologia de gênero tem sido um apelo muito forte nesses discursos políticos. Então, como a gente pode pensar, nos espaços em que a educação possa ser discutida, trazendo uma outra visão. A ideia de que esse material ele não é um material que vai
doutrinar e vai ensinar crianças a terem tais e tais E comportamentos. explicar que ensinar sexualidade não é ensinar pornografia, porque a gente tem uma visão de sexualidade pornográfica, entendeu? E uma forma muito deturpada, e não é isso. Ensinar sexualidade é realmente você ensinar o respeito, ensinar que você tem o direito de amar, você tem o direito de amar e ser amado, entendeu? Independente daquilo que você quiser. Eu, por exemplo, eu passei a minha infância, tive a minha adolescência, eu tive amigas lésbicas, eu tive amigos gays, e hoje eu tenho uma formação sexual hétero porque é o que me contempla. Não é porque eu abraço, não é porque eu beijo, não é porque eu andei de mão dada com as minhas amigas, não é porque eu comi na merenda do colégio junto com amigas lésbicas que isso me fez. Poderia ter feito por eu ter essa opção, mas não era minha. Hoje eu sou hétero porque foi o que eu escolhi e tá tudo bem, entendeu? Uma coisa é você ensinar o respeito pro seu filho, ensinar para uma criança de 6 anos que ele não tem que bater no coleguinha porque o coleguinha não tem o mesmo jeito que ele, não tem a mesma cor que ele, não tem as mesmas vivências que ele. Ensinar para o adolescente o respeito ao próximo, ensinar que ele tem que se empoderar, que ele tem que se fortalecer quanto pessoa, com a sua personalidade, e que o definidor não é a opção sexual dele, o definidor da vida dele não é a pessoa que ele escolheu para amar, o definidor da vida dele não é as condições sociais em que ele é condicionado, que ele é muito mais que isso, e que ele é capaz de ir muito além do que as pessoas falam que ele tem, entendeu? Que a vida dele tem limite. Isso é ensinar a sexualidade de uma certa forma. É ensinar você, não é você passar um filme erótico ou botar isso de uma forma completamente equivocada como eles tentam colocar. Tem um debate importante também que a gente precisa fazer, que a gente faz no âmbito da saúde. Primeiro que, assim, eu voltei da Argentina, eu fui acompanhar a votação pela legalização do aborto, né, na Argentina. Fiquei lá 2 dias na votação do aborto no Senado da Argentina. E no dia seguinte, eu fui visitar um lugar em especial e trazer um material que me deixou muito mais convencida do debate de gênero dentro das escolas e universidades, né? O aborto não passou por pouco, mas a sociedade toda debateu, e no dia seguinte eu encontrei uma família, uma mãe com 2 filhas, uma de 14 e uma de 7. E quem portava o lenço era de 7 anos. Falei, eu posso tirar uma foto de vocês? Eu vim pra cá pra acompanhar o debate. A primeira coisa que ela faz, ao invés de falar pra mim sim ou não, é perguntar pra filha de 7 anos se aquela criança desejava tirar uma fotografia. A criança falou, eu quero, mãe. Mas eu fico arrepiada, porque eu achei aquilo ali de uma autonomia, de um cuidado com o outro. Você já desde cedo já oportunizar o protagonismo dos pequenos. Eu fiquei assim, encantadíssima. Em contrapartida, depois eu falo uma situação que foi aos avessos também, dentro de uma manifestação que também me deixou chocada, me deixou assim, surpresa. Aí continuei falando com elas, aí perguntei, né, falei, olha, é difícil, né, perdemos, e aí ela falou, mas nós pautamos o debate, nós ganhamos o debate na sociedade. Ninguém neste país não pode dizer que não discutiu. Eu acho que é isso, nós precisamos fazer o debate sobre as coisas, né? Parte da nossa população não as conhece profundamente, não debate qualquer assunto profundamente, sequer sabe qual é o programa do seu candidato do COIS, por exemplo. Está votando no berro, no grito, contra as feministas, contra as abortistas, entende? Essas palavras que chamam muitas pessoas e com usos completamente distintos daquilo que a gente se propõe. E aí o debate de gênero e de sexualidade, eu acho que também é fundamental nesse sentido por 2 fatores. Porque nós estamos falando que o maior número de estupros no país acontece com crianças e adolescentes. E em suas casas. Então são seus conhecidos. Se a gente não prepara essa criança para se relacionar com o seu corpo, para tomar cuidados necessários, como ela se comporta diante de uma situação de violência? Como ela se prepara para denunciar uma situação de violência? Então nós estamos sendo irresponsáveis
sobre o ponto de vista da criança e do adolescente, sobre o ponto de vista da saúde, sobre o ponto de vista do papel do Estado, que é zelar por nossas crianças e adolescentes, que nós não estamos fazendo isso. E aí é papel da escola, sim. O outro fator tem a ver com o fator social. A maior parte das mães, que a maior parte das nossas crianças estão nas escolas públicas, trabalham o dia inteiro. Passam horas para chegar no trabalho e a mamãe já está indo com você. Passam horas para chegar no trabalho. Horas no trabalho. Voltam depois de horas com seus filhos em transportes terríveis e caros para chegar em casa destruídas e se preparar para ser explorada no dia seguinte. Onde esta mulher vai ter tempo de conversar com sua filha e o seu filho? Às vezes ela não tem essa sabedoria para poder passar. Exato. E se Ela soubesse? só viveu. Ela só viveu, ela não tem essa didática. Não tem. Isso não é papel. Quer usar o fone? Isso não é papel do Estado? A gente precisa fazer esse debate no Estado nesse sentido. Né? E aí eu saí da Argentina cheia de cartilhas com debate de gênero. Inclusive os que são contra o aborto lá diziam: aqui nós discutimos gênero, vocês pediram pra gente há 10 anos atrás. Então parte das coisas a gente fez. Aqui sequer a gente avança para isso. Ao contrário. E o debate sobre ideologia de gênero veio escamotear algo pior no Escola Sem Partido. Porque o Escola Sem Partido está, servindo para tirar um debate necessário sobre gênero e sexualidade das escolas, mas também está criminalizando aqueles que lutam, porque antes você tinha uma associação de professores que denunciava a falta de merenda, a falta de verbas, o teto quebrado. Agora eu não preciso mais dizer que ele é um sindicalista e que tinha que ser demitido. Eu digo, sabe o quê? Que ele está querendo ganhar o meu filho para sua orientação sexual ou para o que ele pensa sobre o mundo, para sua visão de mundo. Né? Eu vou criando armadilhas para desarmar os trabalhadores e a juventude, para que ninguém possa resistir, para não ter mais ato, não ter passeata, não ter nada. Olha, a gente está com um problema na educação pública. Um professor se levanta, ele não é acusado mais por isso, por ser um sindicalista. Não, ele é um doutrinador. E aí você tem um menininho da direita, por vezes pago, por MBL, para ficar fazendo, inclusive, a fotografia desse professor em sala. E denunciar. Como é que você estuda a Revolução Russa sem falar de revolução na sua raiz? Sobre o que significou aquilo? Não tem como, então a gente não vai saber da história do mundo, sabe? A gente está num momento muito difícil. E aí, de novo, volta-se o debate do fascismo, do avanço da extrema-direita. Aí, se pensar como a gente falaria sobre fascismo, sobre todos esses períodos históricos em que não houve possibilidade de diálogo e houve cerceamento total dos direitos, como você falaria disso num ambiente em que as pessoas realmente... É um mundo em que o Escola Sem Partido vigora, é um mundo em que bases nacionais curriculares estão aí sendo colocadas em políticas públicas cada vez mais centralizadas. O que é aquele homem falando que a Terra é quadrada, gente? Dentre outras coisas, né? Mas, gente, algumas coisas para a gente colocar também a potencialidade do movimento que a gente está percebendo, que está trazendo muita gente. Mais uma coisa que vocês me comentaram, e aí eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre o espaço da rede social, como um espaço que ao mesmo tempo que democratiza, que cria e aproxima, que faz com que mulheres de diferentes lugares estejam aí em contato para chegar e dizer ele não, mas que por outro lado você também está vendo esse fascismo também nas redes, porque são esses discursos desse cara que entra com uma página fake, vai lá, denuncia, que bloqueia o seu perfil, que fica postando coisas e, enfim, a gente está vendo isso também entrando na internet. Então são esses dois polos. Por um lado, uma internet que democratiza, que é maravilhosa e que tem esse potencial de criar movimentos e fazer com que esses movimentos sejam articulados, mas também é um espaço em que você vê essas coisas aparecendo muito porque não se tem, como é que se pode dizer, a gente não tem ainda como fazer com que esses sujeitos eles não se expressem dessa forma. Não, a internet é um espaço para isso. Todo mundo fala o que quer, porque muitas vezes está por trás de uma imagem que não é a imagem dela. Então a gente um pouco conversar sobre essas divergências, essas diferenças que estão todas ali
nas redes sociais, expressando o que tem de mais distinto na nossa sociedade. Uma fala de um amigo meu que veio aqui disse: comentários, eles expressam a fala do mundo. Então, às vezes tem uma postagem que está lá no grupo das mulheres, sei que os grupos deles estão ali fazendo todo um trabalho para não deixar entrar, mas eles entram. E quando entram, começam a atacar forte e a coisa é complicada. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de ver. Eu estou tendo na minha Passar na página de vocês, como é que está sendo isso? Então, primeiro sobre a potência das mulheres, né? Eu acho que a gente que toma porrada todo dia, tem hora que você não tem nada a perder. Você precisa ir às ruas, eu acho que a gente percebeu aí a nossa potencialidade, como nós somos fortes e percebeu como nós somos alijadas de direitos. Então, só nos cabe, só nos resta lutar e ocupar todos os espaços. Eu acho que a gente está fazendo isso. Porque quando a gente debate mulheres, na verdade a gente debate um todo. Eu falo o seguinte, eu digo, o que você defende, Tatiane? Eu digo, pela vida das mulheres, saúde e educação. Quando eu digo pela vida das mulheres, eu tenho que fazer políticas públicas específicas, né? Porque eu tenho que combater o feminicídio, a violência cotidiana, mas eu tenho que entrar no debate de escola sem partido, eu tenho que entrar no debate de saúde, então eu tenho que debater o SUS, verba para o SUS. Eu estou discutindo todo. Então essas mulheres que estão aí construindo o dia 29 são as mulheres que estão construindo a luta na defesa da saúde, são as mulheres que estão construindo a luta por moradia, na defesa, são as camelôs que estão aí discutindo mobilidade, rodando a cidade. Então é uma potência porque é para além de um discurso sobre nossos corpos, nossas vidas, nós estamos pensando o mundo mesmo, né? E como a gente garante avanços, como a gente não permite aqui os retrocessos. Então acho que tem de fato uma potencialidade, porque é quando a política ela se torna mais profunda, não é quando ela se torna mais rasteira, como alguns acham. Eu acho que é quando ela se aprofunda, porque você vai ligar uma série de coisas e vai trabalhar com totalidade. E aí, o problema da internet nesse sentido, por um lado é o que você fala, ela nos permite alcançar milhões, mas ao mesmo tempo vem o outro lado. Eu acho que a internet nos permite fazer um grupo de mais de 3 milhões hoje de mulheres contra o coiso, isso é ótimo, mas o trabalho de base, o estar nas ruas, fazer o material impresso, precisa fazer o material impresso, parar na esquina hoje de manhã, 7 horas da manhã, Banco do Brasil, Andaraí, a gente estava entregando esse materialzinho conversando com as trabalhadoras. Por quê? Que tem que estar na rua do dia 29. Mas eu voto nele. Vamos conversar aqui, vamos saber aqui qual é o ponto. Mas você tem férias e você tem o seu direito às férias. Você conta a reforma trabalhista, parou comigo na greve do banco. Então vamos conversar sobre isso. Eu acho que isso não pode, porque esse trabalho cotidiano das ruas eles não fazem. Estão fazendo agora, aos berros, aos gritos, no período de eleição. Quem sempre fez isso aqui foi a militância organizada. Fomos nós. A gente está na rua há muito tempo. Tem hora que se potencializa, tem hora que isso fica mais em evidência, hora que não. Mas esse é o nosso trabalho cotidiano e não pode ser perdido. Nós temos que continuar na Central do Brasil, completando as mulheres da Central do Brasil. Tem que estar dentro da favela, fazendo, eu digo para o povo, Tatiane, é muito difícil se organizar na favela, porque aí tem disputa do comando, eu digo, faz um chá de amiga. Diz assim, vamos conversar, vamos tomar uma cerveja domingo lá em casa, vamos parar na calçada. Juntou 3, 4, está trocando uma bola, está tendo uma conversa. Esse é necessário. E outra, não se combate fascismo de outra forma que não seja com solidariedade entre nós. Então nós precisamos andar juntas, uma cuidando das outras, de forma organizada. Então, olha, essa marcha de amanhã, que a gente está dando o nome de marcha, assim, nós vamos sair da Cinelândia, vamos para um outro ponto, depois vão ter apresentações culturais, mas nós queremos dar esse caráter político também, classista, ao ato de amanhã, que aqui não tem a ver só com misoginia, com machismo, aqui também é direitos. Então, nós precisamos fazer o quê? Isso só acontece porque tem mais de 200 mulheres envolvidas nisso. Isso é uma organização. Com tudo, é sindicato, é ativista, é tudo. Gente, eu já queria me despedir por conta da criança. Vou deixar a Regiane aqui com vocês. Filho tem hora, né? Claro. Precisa precisa tudo. Mas eu acho que é isso. A gente precisa combater o fascismo. O fascismo se combate nas ruas e de forma organizada. As mulheres estão construindo esse dia 29
dando um exemplo de como se organiza contra fascistas. Você mantém grupos, uma parte desses grupos as pessoas não sabem quem somos nós, que está por trás fazendo. Nós mudamos o nome da página várias vezes, nós temos esquemas. E a página saiu do ar, depois voltou. Nós estamos ligadas, mas mais, nós vamos para a Rua Unida. Tem concentrações saindo de vários lugares, precisamos andar juntas. Viu o recado? Leva água, protetorzinho solar, tênis confortável e vai junta. Chama a turma do bairro, a turma da escola, da faculdade. Não deixe o celular descarregado, gente, porque você não sabe o que pode acontecer. E se for possível, leva uma máscara também, bota um pouquinho de vinagre em algum vidrinho, leva também um lencinho, um leite de magnésio dentro da mochila, porque a gente realmente não sabe. No mesmo dia vai ter a marcha pró-Bolsonaro em Copacabana, que é no mesmo horário, então turmas podem se encontrar e a gente não sabe do que eles são capazes. Todo cuidado. Então todo cuidado é pouco, gente. Leva, se for possível, compra uma mascarazinha dessa de farmácia, leva um pouquinho, compra um leite de magnésio na farmácia, é baratinho, entendeu? Dá para 2, 3 usar, um vinagrezinho, um pouquinho de vinagre também, entendeu? Para no caso de alguma coisa pior acontecer, não deixa o celular descarregado, deixa o número de conhecido engatilhado, entendeu? A Defensoria Pública já mandou o material, vai estar com plantão. Vai ter gente, isso, vai ter plantão. Nós estamos com plantão de advogadas, estamos com a brigada, por exemplo, a turma da saúde. Me enche de orgulho, Fórum de Saúde, o Serviço de Saúde a Menos, são vários movimentos na saúde. E a turma tem me enchido de orgulho que tem organizado as brigadas socorristas. Queria agradecer desde já a minha turminha aí da saúde boa, mandando ver. E eu acho que é isso. Acima de tudo, andar juntos. Não é só dia 29. Dia 29 é um grande recado. Mas no dia 2 já está se pensando numa reunião. Nós vamos seguir reunidas, juntas, porque inclusive mesmo que ele não entre, ele não vai entrar, ele nunca, nem os filhos dele. Nós sabemos que a ideiazinha foi plantada e nós vamos precisar combater isso no cotidiano. Vamos fazer isso de forma organizada, em coletivos de mulheres, coletivos de trabalhadores de juventude, unidade para combater o fascismo e a extrema-direita. É o que nós precisamos nesse momento. Isso não significa que cada uma aqui não tenha o seu programa, né? Sim, pense claro. o país, pense o mundo, tenha seus ideais, tenha a sua forma de ver a revolução ou os direitos sociais, né? Ou tem gente que diz, não, eu gosto do estado das coisas como estão, só queria uma melhorazinha. Mas aqui há uma unidade necessária de combate ao fascismo e à extrema-direita. Até porque se ele entrar, ninguém, além das pessoas que já estão com a maior parte do poder do país nas mãos, vai conseguir um avanço. Então isso quer dizer que todos os nossos direitos, todas as nossas conquistas, toda a nossa voz, a gente não vai ter direito de falar, a gente não vai ter direito de se expressar, a gente não vai ter direito de ir para as ruas e de falar se a gente gosta ou se a gente não gosta, entendeu? Porque ditadura não é brinquedo. Por mais que eles tentem negar essa parte da história aconteceu e foi muito triste e realmente não foi esse docinho de coco que eles tentam colocar na nossa cabeça, não. Sim. Aproveitando, depois eu vou voltar nessa questão da ditadura, mas como vocês estão falando do lado de amanhã, temos aqui o nosso pequeno representante maravilhoso, questões que eu vi nos fóruns das mulheres, nas páginas, pode levar criança e a outra, como é que é a posição dos homens. O meu companheiro também é contra o Bolsonaro. Eu posso levar o meu companheiro? Como é que vai ficar essa participação dos homens que quiserem estar presentes no ato? Amanhã o ato é para todo mundo. O ato é para homens, mulheres, com todas as suas sexualidades e tudo mais. Agora, protagonismo é das mulheres. É um ato chamado pelas mulheres. Nós estamos aí com mais de 200 mulheres organizando. Vai ter um palco com mulheres maravilhosas fazendo encerramento pra gente. Várias surpresas maravilhosas. Só mulherão da porra. Os homens são muito bem-vindos, mas lembrem, tem algum problema, procure uma companheira, né? Olha, está acontecendo isso, que nós estamos vendo, só um minutinho, Pedrinho, nós estamos vendo aí todo um esquema, a gente está indo, amor, a gente está tendo um esquema no entorno e tudo mais. A turma do Mães e Crias está chamando um blocato para as 13 horas
Então, sobre a ida das crianças, é muito de cada uma, porque tem mãe que não sai de casa sem o seu filho, que vai mais cedo e volta mais cedo. A gente está vendo esquema de creches, né, no entorno e também em alguns bairros. Eu, por exemplo, estou vendo esquema em Vila Isabel, porque eu preciso estar liberada, sem Pedrinho, para poder ajudar outras mulheres. Então, por exemplo, eu não levo Pedro. E outra que eu acho que a gente tem que discutir. Eu sou daquelas que defendo que nós temos que estar com as crianças em todos os lugares. Só que se a gente está tratando sobre o fascismo e a gente coloca uma série de implicações nisso, nós temos que ser, tem que ter clareza do que nós estamos falando, a nitidez do que significa em relação às nossas crianças. Eu, por exemplo, tenho uma opção individual. Pedro fica em espaços coletivos, parental, com companheiros, inclusive, olhando, que são de nossa confiança, perto. Já vou abrir para você, a gente já está indo abrir para você, né? Porque está com senha agora, eu tenho que mexer. Perto de casa, porque eu preciso estar ali, preciso estar livre para ajudar as outras. Então eu tenho expertise de movimento que, entende? Eu não posso me furtar neste momento de cumprir. Mas é de cada uma. Sabemos que são realidades diferentes. Sabemos que tem mulher que mora sozinha e que tem um filho. Se for com seu filho, nós vamos estar junto, ajudando, apoiando, sendo solidárias, cuidando. Um minutinho, filho, a mamãe vai passar para você já aqui, quando eu acabar de falar. Dentro dessa ideia de uma ajudando a outra, né? Que é o que a gente faz, né? Então, o que é muito importante você comentar, que é essa ideia, a escolha é individual. Se vai levar o marido, se não vai levar, o movimento é aberto, né, pelo que eu tenho visto. E as respostas, quando eu vi depois desse comentário, foi que uma das organizadoras da página disse, não, pode trazer, a gente vai ter toda uma infraestrutura para apoiar, mas a escolha é sua e também é do seu marido saber que é exatamente isso, é um movimento que está sendo organizado pelas mulheres. Então, uma questão muito importante é ele saber e tentar aquele espaço, mas o protagonismo é feminino, porque são as pessoas que estão mais diretamente afetadas por esses discursos que estão sendo feitos por essa criatura que está colocando. Eu podia me despedir, pedir desculpas a vocês. Estou com uma criança. A gente é que agradece. Pedro hoje não teve aula porque é o dia de planejamento pedagógico da creche, então Pedro fica com a gente. Pedro está com uma saudade louca porque a mãe está na campanha. Então hoje a gente vai passar o dia junto, mesmo nas tarefas que eu tenho. Né? Então por isso vou me retirar antes. Me desculpar por Regiane, maravilhosa, que conta aí nos visuais nas batalhas diárias, terminar esse programa lindo aí com você. Quero agradecer muito e dizer que quando a gente tem uma mídia hegemônica cumprindo um papel terrível, que agora fica no aperto, né, sobre a semente que ajudou a plantar, vocês têm um papel fundamental com esse tipo de iniciativa. Estão de parabéns e eu quero dizer que não só a comunicação dentro das nossas estruturas universitárias, né, a comunicação comunitária e a UERJ existem e precisam prevalecer diante do resto. Então de parabéns pela iniciativa, pelo programa. Vida longa a vocês, que a gente possa ter mais extensão universitária, que isso aqui se alastre por nossas comunidades. É no Complexo dos Macacos, é na Candelária, é na Mangueira, que a gente possa fazer programas como esse em cada espaço. Então, de parabéns. E muito obrigada pelo convite. Para vocês, até amanhã, dia 29, lá na Cinelândia, às 15 horas. A gente que agradece, Tatiane, agradece mais aí pela sua participação, né? E pela participação do nosso pequeno aqui, também representando, né? E, gente, aproveitando para conversar aqui, agradecendo muito a Tatiane, que vai estar lá no ato dia 29. Então vocês sabem que vão contar com ela, vai contar com um monte de gente lá também. O pessoal tá vendo que tá nesse movimento, porque, gente, é amanhã. Então tá todo mundo fazendo um monte de coisa. Tá aqui, tá com o filho, tá organizando ato, tá indo pra coisas, então tá nesse movimento todo, assim como o nosso programa também tem essa característica. Então vou aproveitar que estou aqui com a Regiane e vou te perguntar um pouco sobre como esses discursos estão chegando lá para você. Você fala um pouco do lugar onde você mora e essa questão de como os candidatos são escolhidos e quais são os critérios que você acha que são levados mais em conta na hora que as pessoas vão fazer a escolha de um candidato, por exemplo, um candidato para presidente. Olha, eu conversando muito com as minhas vizinhas, eu vejo realmente essa falta, entendeu, de uma politização.
Porque, infelizmente, a gente já tem ainda essa cultura de votar em quem a gente conhece, em medidas rasas, imediatistas, entendeu? A questão dos currais eleitorais, que os currais eleitoreiros que ainda é muito forte dentro das comunidades, daquela coisa da dentadura e saco de cimento, do emprego, balançando a bandeira, entendeu? Desse tipo de coisa. E vejo muito a questão da igreja, que é muito influente. A igreja, eu acho que é a mais influente de todas. A questão de você votar na campanha que seu padre, que seu pastor sugere, entendeu? Quem tem carta branca para poder ir nas igrejas fazer campanha. Isso ainda é muito forte, infelizmente. Pensar que esses discursos chegam e muitas vezes esses candidatos acabam, na verdade, historicamente, o que a gente percebe, esses movimentos fascistas, autoritários, eles acabam crescendo muito por conta de estar criando adesão dentro desses espaços onde muitas vezes o Estado e outras instâncias não estão ali até porque se colocando. A favela está muito desesperada, ela quer paz, entendeu? A gente está muito desesperado de ter essa violência, de ter essas chacinas diárias que estão acontecendo. Então você vê um candidato que Coloca um propõe, Messias, né? invoca o Messias, em nome de um Messias, propõe uma paz em guerra, pelo menos um modelo de paz, assim, não, então se ele tiver, ele vai controlar, sendo que não vai, ou então vai de uma forma, um discurso que eu estou vendo muito, assim, e que é o que mais me assusta, é que fala, não, a gente coloca e depois se não der, e torce para ele tomar a decisão certa, porque ele tem pulso firme, ele não vai se vender, ainda com aquela coisa da forma, eu acho que é um pouco também do machismo com relação ao mandato da Dilma, que teve seus problemas, mas que ainda não virou não só como uma governante, mas como uma mulher fraca. Então você põe um homem forte em contrapartida com uma mulher fraca, entendeu? Nesse imaginário, nessa estrutura machista que a gente vive, é realmente uma coisa que acaba dominando esse poder de voto, acaba tendo essa coisa, então você coloca um homem forte para comandar o país e vamos rezar para ele tomar uma decisão certa. É tipo um jogo de bicho, né? A loteria, você coloca e aí se não der certo a gente tira. Não vai tirar. Porque se você coloca um homem que tem uma simpatia por um período nefasto que foi a ditadura militar, você não vai tirar. Entendeu? Por mais que essa coisa do militarismo do Bolsonaro esteja mais do que provado que é uma coisa falaciosa, que ele foi expulso da corporação, ele nunca votou por medidas de condições de trabalho do policial, ele nunca votou em políticas públicas de condicionar para a corporação trabalhar, horário de trabalho, folga, aumento de salário, isso nunca foi pauta do Bolsonaro. Então ele simplesmente acaba atingindo essa parte de uma visão, entendeu? Um devaneio de como essa corporação é vista, entendeu? E coloca, não, vamos armar todo mundo, vai ter carta branca para matar. Como se isso fizesse alguma diferença na vida de um policial que está trabalhando 48 horas em plantões muito longos, estressado, que é um policial honesto. Que eu ainda creio, né? Sim, porque claro. A gente não pode julgar um por todos, entendeu? Apesar de que eu tenho as minhas opiniões pessoais sobre a corporação da Polícia Militar, mas não botando a minha opinião pessoal em pauta, vendo de uma visão mais generalizada, entendeu? Ele simplesmente, eu acredito que o policial que fez a prova, que passou no concurso, ele não quer carta branca para matar, ele quer condição de trabalho. Entendeu? Ele quer a segurança dele e da família, assim como todos nós. Ele quer um salário digno de trabalho. Ele quer uma corporação que seja limpa, que seja correta. E isso nunca foi pauta do Jair. Até porque ele foi expulso da própria corporação que ele defende por mau comportamento. Então é uma coisa totalmente falaciosa. E aproveitando, você faz parte de um movimento que é o Islã das Minas. A gente teve um programa aqui que foi sensacional, a gente contou com integrantes de Islãs e eles fizeram toda uma série de performances pra gente.
E eu queria saber como é que essa discussão, se é que está chegando para o grupo onde você está atuando, como é que o pessoal está se mobilizando nesse sentido? Todo mundo ele nunca, todo mundo sabe, porque os slams nada mais é do que um grupo, são grupos de poetas marginais, na sua maioria pessoas jovens e pessoas de periferia, e que a gente vive na pele, tem essa visão de mundo, de problematizar todos esses erros, esses equívocos que acontecem. Então, todo mundo sabe imagina o que vai ser esse homem no poder. E como a poesia marginal está aí para transgredir e está aí para dar protagonismo à voz de quem não tem voz, está aí para a gente colocar realmente as cartas na mesa, olha, essa aqui é a realidade, essa aqui é a realidade que eu vivo de uma forma poética, mas é isso aqui. Então, mexe muito com a emoção, justamente por isso, pra gente dar voz a quem não tem voz. E tá todo mundo realmente com muito medo, como trabalhadores da cultura, como pessoa, como poetas transgressores, entendeu? E como moradores de periferia. Então a gente sabe que o alvo vai ser a gente. Porque a gente realmente fala o que eles escondem e o que eles não querem que a gente fala. Por exemplo, quando eu faço uma poesia de protesto, eu falo do Crivella. Quando a Carol Alfarra fala faz uma crítica com racismo que é causado contra a mulher preta. Quando o Gênesis fala de violência contra a mulher. E outros poetas também que falam sobre LGBTfobia, desculpa. Quando a outra poeta fala sobre racismo, sobre isso tudo, é sujeira que eles colocaram debaixo do tapete. Então a gente sabe que mais do que a arma letal do fuzil, a arma da palavra é uma coisa que causa muito medo para eles, e que irrita, e que faz da gente realmente um alvo, às vezes até mais fácil, porque a maioria mora na Baixada. Você viu o que aconteceu com os 5 meninos de Maricá? Sim. Isso assustou. O que aconteceu com a Marielle, entendeu? Isso assusta, porque a gente sabe que tá tudo na mão deles. E se acontecer, entendeu? Talvez ninguém descubra, ninguém seja punido. A gente só vai ser mais um retrato na parede, mas a gente faz. A gente sabe que é necessário que cada pessoa que para ouvir minha poesia, que está na rua, passe e acaba parando 5 minutinhos para ouvir 1 ou 2 poesias do Islã, ela vai ficar com aquilo ali na cabeça, aquilo vai mexer com ela de alguma forma, e vai fazer ela pensar. E é isso que a gente precisa, de cabeças pensantes, de cabeças formadoras de opinião, e não simplesmente que está por aí fazendo o que os outros querem, sem nem pensar nas conclusões, sem nem pensar nas consequências disso. Você trouxe alguma poesia pra gente? Eu trouxe a poesia do meu zine, que é esse aqui, o Ebó. Então a gente pode encerrar com ela? Pode? Que eu aproveito e dou uns avisos aí, a Regiane fecha com chave de ouro, recitando pra gente. Pode ser? Gente, chamar mesmo todo mundo para participar. Quem puder estar lá, dia 29, tá todo mundo mobilizado. Acho que é um momento muito importante para a gente novamente estar se fortalecendo, estar se vendo. Sei que às vezes é difícil porque a gente vê pessoas que são do nosso círculo muito próximo, que estão aí concordando com algumas ideias, mas muitas vezes sem nem saber que ideias são essas. Então é um momento de conversa, de diálogo, e é isso que o nosso programa está tentando possibilitar. Ouvir pessoas, conversar. Então quem quiser, divulga o nosso link do programa, mostra pro pai, mostra pro cachorro, mostra pro papagaio. Enfim, a ideia é essa, tá? Esse candidato não nos representa, ele está tentando cercear aquilo que a gente já conquistou, e como já foi falado logo no início do programa, fascismo, autoritarismo, esse tipo de coisa, marcas da nossa história, a gente não gostaria de ver de novo. Então, ele não, ele nunca, nem ele e nem aqueles que estão junto com ele, tá? Então, o LCD continua em movimento. E agora, né, pra gente fechar aqui, eu peço aqui a Regiane para fazer a sua rima. Você sabe com quem você está falando? Não sabe? Então eu vou te falar.
Eu sou a preta raivosa no fronte, que grita e persiste, que mesmo cansada, vilipendiada, com toques invasivos, ainda insiste em questionar esses sorrisos irônicos. E ainda resiste a seu tapinha nas costas. E não se abala com seu sarcasmo. Você sabe com quem você está falando? Eu sou cada gotícula de sangue ancestrálico que por aqui passaram. Sou nação sólida, enquanto Grécia hibernava. Sou latitude, longitude, saberes caeméticos, retintos de negritude. Sou o silêncio de Maat, sou os hieróglifos de Bambara. E não me olha com essa cara tola, embranquecida, lavada, que tenta disfarçar sua maldade com um semblante paternalista, racialmente frágil, que finge não perceber o poder da minha melanina, mas no fundo arquiteta seu maligno, seu projeto genocida de apagamento, levando uma nação inteira ao esquecimento. Mas eu não me esqueço de quem fui, de onde eu vim e o que faz de mim o que hoje eu sou. Mulher preta, gene dominante, sou semente, o ventre que criou o mundo. Dinheiro, poder, influência é muito pouco para me comprar. 4 tiros a queima-roupa não foram capazes de me calar. E não se esqueça que meus glóbulos se oxigenam de coragem. E na melanina do meu DNA não há espaço para me acovardar. Regiane Barcelos. Gente, amanhã todo mundo na rua, ó. Ele não. Ele não, ele nunca. Nunca. Ele Tá? não. Ele não. Ele Tá? não. A gente quer coisa melhor e merecemos, tá? E o LCD continua em movimento. Sigam a gente, compartilham, curtam. Mas amanhã, dia 29, todo mundo na rua. Valeu, gente. Obrigada, Regiane. Obrigada a todo mundo que assistiu.